perdeu por 1-0 pro Bahia, pra surpresa de 0 pessoas, eu acho. Mas vamos falar sobre essa partida porque ela teve vários ingredientes completamente diferentes do que a gente vinha tendo até agora. E passa a ser interessante pra gente pensar nesse time reserva e segurar a ansiedade pro sábado? Talvez. Então vamos falar desse jogo. Meu nome é Julia e sou dominada pelo Flu. O Fluminense entrou em campo com um time completamente reserva. Vou falar aqui os nomes porque eles foram diferentes da provável escalação, né? Entraram Vitor Eudes, Guga, Felipe Andrade, David Braz, Thiago Santos, Alexander, Danielzinho, Giovani, Léo Fernandes, Johnny Gonzalez e Lelê. Imagino que você nunca tenha ouvido essa escalação, porque realmente foi assim, a primeira vez que esses caras jogaram juntos. E alguns deles, há muito tempo, não entravam em campo, a gente não vinha entrando. Por exemplo, o Giovani, quando chegou no Fluminense, a gente teve uma expectativa bem positiva, assim, no início. Só que ele parou de entrar. Ele até começou entrando, assim, num finalzinho de jogo, dentro da substituição, ok. Mas depois disso, a gente não viu ele entrando nem mais nas substituições. Thiago Santos. Ninguém espera nada muito positivo dele. O Lelê foi um cara que veio fedendo a gol, mas que não vem fazendo gol. O Johnny Gonzalez voltou pra cá, tem entrado com mais frequência, deu alguns passos importantes, mas ainda é aquilo, não tem 100% de confiança em cima nele, pelo menos eu não tenho, não sei você, comente aí. Um goleiro estreante, então assim, era um time completamente que não joga junto, na real, um time completamente sem ritmo junto, não tá acostumado. Eu esperava que eu passaria por duas situações. Ou eu passaria raiva, ou eu passaria tédio. E no fim das contas, em boa parte do jogo, eu tive uma expectativa. Esse time me surpreendeu positivamente dentro do que eu esperava. Eu achei que seria um time que a gente passaria muito mais aperto, por quê? Porque a gente estava jogando contra o Bahia, eu não sei escalar a equipe do Bahia. Então, assim, não sei se todos os jogadores que estavam ali eram titulares, mas imagino eu que era o time titular possível, até porque pro Bahia tá valendo muito correr atrás de pontuação, porque eles não estão na zona do rebaixamento, mas eles estão fazendo de tudo para somar pontos para não chegar perto, na real. E assim, a gente tem ali bons jogadores. 4 jogadores jogaram no Fluminense nos últimos anos e são bons jogadores. Um bom goleiro já de princípio, dá pra mencionar. Então, contra essa equipe, na casa deles, às vésperas de um jogo importante, onde o Diniz não tá na beira de campo, onde você tem jogadores que não estão acostumados juntos, não tem ritmo juntos, muitos deles já nem vinham entrando nem nas substituições, cara, eu esperava, assim, terra arrasada. E não foi. Pelo menos eu não vi dessa maneira. Nós tivemos ali, no primeiro tempo, tinha muito mais cara de um jogo para o Fluminense do que para o Bahia. Nós construímos, nós montamos jogadas, nós finalizamos algumas finalizações até legal, mas não fomos efetivos. E o que mais pegou foi que levamos um gol no final do primeiro tempo. E para uma equipe titular, lidar com um gol, tendo que correr atrás do jogo, eu imagino que já seja uma pressão. Para essa equipe reserva, eu penso que é uma pressão ainda muito mais difícil de administrar. E ainda assim, ainda que o Fluminense tivesse ali boas chances, ainda que... E o jogo não tô dizendo que estava definido para um ou para outro. O Fluminense, para mim, tinha melhores chances no primeiro tempo do que o Bahia. Mas, ao mesmo tempo, se você coloca na balança as responsabilidades dessa partida, dentro de toda a situação do Fluminense, naquele jogo lento, pra mim, o que eu entendo de futebol,
Era obrigação do Bahia ter partido pra cima com força. E ainda assim, o Bahia não conseguiu impor velocidade de fato que dificultasse o nosso jogo. Em alguns momentos, quando conseguia pegar a bola, dominar a bola, dava uma aceleradinha, mas era aquela coisa que não se mantinha. Não mantinha um ritmo constante que deixasse o Fluminense desestabilizado. Mas vamos para o intervalo e quando voltamos, é aquilo, a gente até no início do segundo tempo tenta dar uma corridinha, um piquezinho e tal, mas a gente não consegue o gol e nem todos os jogadores conseguem manter o ritmo. O Giovani, por exemplo, que no início do primeiro tempo fez boas jogadas, voltou pro segundo tempo já sem ritmo, foi trocado ali perto dos 20 minutos pelo Isaac. E aí vai mencionar sobre o Isaac, porque o Isaac ele é um moleque da base. Acho que todo mundo que viu ele jogar ali no profissional esse ano, eu não acompanho muito a base, então eu não vi na base, mas assim, quem viu no profissional esse ano, as poucas oportunidades, percebe que ele é um garoto que tem talento e ele tem uma grande oportunidade. Em que até no React, quando eu tava gravando o React, se eu não me engano, eu na mesma hora falei, cara, ele fez o mais difícil, que foi driblar, que foi construir a jogada. Na hora que chegou a oportunidade de ouro, assim, na mão, ele errou. E não foi gol. Isso poderia ter mudado o panorama do jogo. Com certeza, a gente teria conseguido um empate. E quem sabe até isso dava uma animada para essa equipe que tava perdendo de 1-0. Mas a gente não consegue. E eu não tô falando isso pra gente cair de cima do Isaac não, tá? Pelo contrário, achei que a jogada como um todo ela foi muito mais positiva do que negativa. Porque a gente tem que lembrar que é um garoto que não tá tendo oportunidade pra entrar nem nas substituições. Não sei dizer quantas vezes ele e o Giovani entraram, mas tenho quase certeza que o Giovani já deve ter entrado mais em campo pelo profissional do que o Isaac, sendo que o Giovani entrou foi muito pouco. Então, assim, dá pra gente ter um balanço. E se eu não me engano, o Isaac foi um garoto que teve alguns problemas, assim, psicológicos e tudo mais, que ele ficou abalado e ele quase largou o futebol. Então, assim, não é pra cair de malha nele, assim, eu acho que ele ele não tem culpa pelas circunstâncias de jogo. É um cara que não vem tendo ritmo com essa equipe. E ainda assim conseguiu fazer o que é o mais difícil, que às vezes a gente reclama até de alguns jogadores. A dificuldade, às vezes, que o Fluminense tem de infiltrar a área, ele consegue fazer uma jogada muito boa pra isso, em condições claríssimas, assim, de gol. E ok, pecou ali no final, mas acho que o saldo, considerando o Isaac, que é um moleque, é muito mais que ele é muito promissor, do que de ficar lamentando essa chance perdida. Segue a gente tendo oportunidades, Marcos Felipe defendendo e o gol não saindo, sem efetividade. Terminou, até entram também Arthur e João Neto, que há um tempo não entravam em campo, no lugar do Lelê e do Felipe Andrade, mas ainda assim não mudam o panorama do jogo. No finalzinho, eu sempre vejo no Twitter pra lembrar a ordem das escalações, às vezes, porque assim, eu lembro mais ou menos quando aconteceu, mas não necessariamente minutos. E eu nem lembrava que o Alexander tinha sido substituído. Olhei o nome desse jogador e falei, porque realmente era um time muito diferente. Mas no final das contas, termina 1-0 para o Bahia. O jogo inteiro, eu achei um saldo muito mais positivo do que negativo, porque o resultado eu já esperava, mas a atuação da equipe eu esperava bem menos do que foi. E agora, meus queridos, é foco total no sábado. Vou tentar, eu tenho pecado um pouco nisso, eu não tenho falado muitas notícias sobre a Libertadores, mas vou aproveitar aqui agora que tem um feriadão até o sábado, pra ver se eu lanço mais notícias sobre essa final, sobre o que tá acontecendo, sobre o que a gente sabe dos jogadores, Nino, Felipe Melo, aqui pra vocês. Saudações tricolores e até a próxima. E fiquem com o react, tá? Vou lançar esse vídeo aqui e mais tarde eu lanço o react pra vocês da partida.